Olá, conselheiros e conselheiras, é um prazer estar com vocês aqui em mais uma edição do podcast. Meu nome é Udo Girlich e a Board Academy tem o prazer em trazer esse programa para vocês, onde a gente conhece mais dos membros do Board Club. E hoje aqui comigo eu tenho o prazer de ter ao meu lado o Newton Pedreira. Newton, como você está? Tudo bem? Excelente, Udo. Muito bom estar do teu lado aqui, dividindo o podcast Os Conselheiros. Opa! E hoje... Maravilha. E quem que está com a gente hoje aqui, Newton? Agora, uma super board member. Nossa querida convidada, Reni Okuhara. Olá, gente. Tudo bem, querida? Muito bem-vindo ao nosso podcast Os Conselheiros. Muito grata pelo convite. Reni, é um prazer estar aqui com você. Como? Então, vamos começar. Conta um pouquinho para a gente. Quem que é a Reni? Da onde você veio, família, formação, um pouquinho da sua trajetória profissional. Compartilha com a gente, Reni, por favor. Bom, vamos lá. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, sou criada em São Paulo e vivo em São Paulo atualmente. Não saiu daqui, né? Não saí daqui. Minha descendência é japonesa, né? Meus avós eram japoneses, meu pai veio do Japão com 2 anos, mas a gente fala que é brasileiro. Minha mãe, ela nasceu no Brasil, mas viveu mais que meu pai na colônia japonesa por 5 anos. Tanto é que ela falava só japonês, né? Quando ela foi falar português na escolinha, quando ela foi para a escola. Olha que bacana. Então, mas ela nasceu na época da guerra, em que o Japão era muito perseguido, e com isso ela não quis ensinar pra gente japonês. Tem essa também, e as consequências da guerra, né? Sério, teve essa... Ela pegou, porque o japonês, ela morava no interior de São Paulo, teve aquele momento da perseguição dos japoneses, né? Ela saiu da escolinha japonesa porque fecharam as escolas japonesas. Porque o governo brasileiro, como o Japão estava do lado da Itália e Alemanha, e o governo brasileiro fechou porque não sabia o que os japoneses estavam ensinando para as crianças, não sabia o que estavam falando. Ela lembra de tios que enterraram livros, porque era tudo em japonês, porque eram perseguidos. Então, ela cresceu nesse movimento e quando ela teve a gente, ela decidiu que a gente tinha que viver no Brasil e ser brasileiros, né? Entendi. Então... assumir a cidadania brasileira. Exatamente. Eu sei, assim, um pouco do que eu sei do japonês, aquele bem caseiro que eu falava com a minha avó, né? Ela falava comigo, eu respondia muitas vezes em português, mas eu entendi ainda quando ela estava viva. Ela já faleceu faz 5 anos, então agora aprendi bastante, né? Então essa é da onde eu venho. Eu sou uma pessoa, assim, minha família é super simples, então a gente sempre viveu, sempre estudei em escola pública, fiz faculdade pública, desde pequena eu só escutava assim, ó, não importa o que você vai fazer, mas você tem que fazer uma faculdade e tem que ser pública, porque a gente vai pagar. Então, assim, sempre me virei, fui, e graças a Deus consegui entrar. Eu sou engenheira pela Unesp de Guaratinguetá, sou engenheira eletricista. Aí, lá, quando eu entrei, era em Guaratinguetá, muito, para quem não conhece, é em São Paulo, próxima a São José dos Campos, muito próximo da Embraer. Então, o forte lá, que era? Mecânica. Né? Não, mecânica. Eu sabia que você era engenheira. Eu sou engenheira. Nossa, que bacana. Então, é mecânica. Então, o que aconteceu? Eu falo que eu deveria ter saído com 2 diplomas, né? De eletricista e de mecânica, porque eu aprendi muita coisa de engenharia mecânica. Para vocês terem uma ideia, eu fui desde desenho técnico até torno, fresa. Sério? Teve essa formação? Tudo. Eu tive isso na minha formação. Exatamente. Eu sou engenheiro mecânico. Exatamente. E na época eu tive que, né? Nós fomos para o Senai para começar a ter contato com as máquinas, com as operações de usinagem. Então eu fiz oficina mecânica, assim, dinâmica de sólidos, tudo que tinha praticamente. Então eu fiz mais ou menos 2 cursos ali. Resistência dos materiais. Resistência dos materiais, McFlu, foi tudo. Bacana. E daí, quando eu estava no último ano, eu tive administração da produção. Daí eu olhei lá e falei, putz, eu tenho que aprender administração também, só engenharia não vai ser bom. Nossa, mas que bacana, uma formação bem completa. Né? Na verdade, a minha formação deveria ter sido só de elétrica. Mas, como tinha muita influência da mecânica ainda, e meu curso ainda era novo na época em elétrica, tanto é que meus professores, eles vinham do ITA para dar aula pra gente, porque a gente mesmo não tinha ainda o corpo totalmente formado. Eu lembro assim, gente, primeiro dia de aula,
Veio o professor, começou a dar lá integral tripla, e te olhando assim, eu falei, deve ser aula trote, né? Você acabou de sair do cursinho, gente, né? Eu fui pra lá, assim, eu fiz terceiro ano direto pra lá, né? Eu tinha 17 anos, eu falei, meu, esse cara tá louco. Um olhou pra cara do outro, depois de acho que uns 15 minutos, um levantou a mão pro professor. E ele lá escrevendo. Então, a gente não sabe integral tripla ainda, a gente tá no primeiro ano. Ele, vocês não são do ITA. Apagou tudo e começou de novo. Era nesse nível nossas aulas. A gente tinha que o tempo todo avisar eles que a gente não era do ITA, né? A gente não tem aquela formação do ITA. Mas deu para aprender bastante coisa, deu para quebrar bastante cabeça. René, porque o ecossistema, já desde o início, né, já fazia com que você se adaptasse. Por exemplo, por causa da Embraer em Guaratinguetá e toda aquela situação ali ao redor, você fazendo uma especialidade, teve que aumentar mais ainda a tua grade e potencializou você. Exatamente. Foi bom, assim, por um lado era bom porque, tudo bem, o lado ruim é que eu tinha aula de meio de tarde à noite. O lado bom é que a gente aprendemos muito mais coisa, né? Então, assim, eu saí de lá olhando para um motor de automóvel, identificando as peças, praticamente. Não tinha problema nenhum. Não, eu ia na feira do automóvel com os meninos e sabia falar tanto quanto eles, porque tinha que acabar acostumando. Lógico que eu não tinha tanta especificação, né? Tantos detalhes quanto eles. Ali, né? Mas conhecia, né? Hoje eu sei muitas coisas que eu olho, já sei como funciona e tal. E daí, como eu estava falando, né? No último ano eu tive administração da produção, que deveria ser produção e nem mecânica, né? Mas eu tive. E lá eu falei, nossa, essa engenharia não vai dar. Vai ter que aprender também administração. E daí eu voltei para São Paulo, apesar de ter já um mestrado, que quando você está na escola pública, eles te levam muito pro lado acadêmico, né? Então já tinha um mestrado aprovado para Itajubá, na Federal e tal. Falei, não, minha vida não é acadêmica, vou voltar para São Paulo, preciso ganhar dinheiro, começar a trabalhar. Vim para São Paulo, e daí eu falei para minha mãe, eu quero estudar administração. Melhor era a GV, óbvio, super caro, né? Não tinha condições. Daí eu comecei a procurar e ela mesma falou, por que você vai ganhar a Exam? A Exam é a primeira escola de administração em São Paulo, e na época ela já estava com a FEI, e a FEI é engenharia. Eu falei, beleza, vamos embora. Aí eu fui... Exatamente. E a Exam que era administração para engenheiros. Só tinha engenheiro. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu tinha meio ano de formado, tinha engenheiro de 5, 10 anos, 15 anos. Era uma turma de 21 pessoas, ou seja, eu mais 20. E eu chegava para cada um e falava assim, o que você faz? Todo mundo é engenheiro, né? Então, o que você faz? Você trabalha onde? E o que você faz no dia a dia? Isso. E dali eu fui entendendo onde eu falo que engenheiro cabe em muitos lugares, né? Porque tinha, graças a Deus, engenheiro em vários lugares. Fui entendendo onde a gente poderia trabalhar e lá eu decidi que eu queria trabalhar com vendas, porque eu me encantei pela área de vendas. Isso que você está falando me lembra a minha época de faculdade. A Exam era aqui em São Paulo, né? Isso, era na Liberdade. Isso, mas tinha, Newton, era engraçado porque, né, nós fazendo engenharia lá, e lógico, a gente buscava estágio na área de engenharia, ou numa automotiva, ou numa indústria de máquinas, enfim. Eu tinha muitos colegas que falavam, eu vou me candidatei para fazer estágio no Itaú. Falava, banco, né? Falei, mas você vai para banco? Você não tá falando? Não, né? O Itaú tem um programa específico para engenheiros. É engraçado porque pela mentalidade, pelo processamento que o engenheiro tem na formatação do pensamento, que eles estavam pegando só engenheiros. Tanto é que tem, né, o Bob mesmo, que é o nosso colega, ele é engenheiro também, só que ele trabalhou a vida inteira em banco. Exatamente. E eu tive colegas que entraram em banco e nunca mais saíram. Não atuaram em engenharia. E teve um período de tempo também na parte das culturas organizacionais, eu participei muito desses ciclos, né, dentro da área de recursos humanos, que a contratação tinha exatamente essa tendência do engenheiro a contratar a nível de gestão, supervisão, liderança, engenheiro. Exatamente. Para criar exatamente um lado que falta, né, era o antigo gap, para potencializar a parte mais analítica, planejadora, executora. Então, e aí a gente aprende a fazer isso, né? Porque daí você vai, depois, né, lógico, depois de anos você acaba estudando um pouquinho mais, você aprende que o cérebro do engenheiro é isso, né? Eu falo que a gente pensa por caixinhas, né? Tem aqui o problema e você fala, aqui não serve, é aqui. Então tá, aqui então eu vou... Daí eu começo a abrir e até achar a solução. A gente fica 5 anos estudando para isso. E é isso que eu falei, não, é isso que eu quero. Só que imagina, gente, eu fiz estágio em CESP, ou seja, alta tensão, trabalhava com baixa tensão. Você acha que eu chegava na entrevista que acontecia? Não tinha experiência, né? Não conseguia.
Aí eu fiquei pensando, falei, não, eu tenho que achar um jeito de entrar numa empresa na área de venda sem experiência, o que que eu faço? Não tinha 2 anos de formada, fui para programa trainee. Aí eu lembro que eu me inscrevi em todos os programas trainee da área comercial da cidade de São Paulo. Me inscrevi em tudo, de direito. E daí eu lembro que numa das seleções lá, eu vi que varejo não era a minha praia. Eu fui em um lá que quando o cara começou a falar, o gerente lá de vez começou a falar como era a vida dele, eu falei, não, essa não é a minha vida. Já descartei e fui para a empresa. E daí, numa empresa, acabei entrando numa multinacional americana. E lá, só que eu não entrei em vendas, eu entrei na área comercial, mas entrei em marketing. E marketing, gente, loja. Então, eu aprendi desde programação de vendas de loja, estoque, até disposição de prateleira. E a empresa, aquela divisão da empresa, ela respondia para os Estados Unidos diretamente e ela decidiu franquear no Brasil. Então, eu fiz o curso de franquia na GV e ajudei a fazer manual de franquia, selecionar franqueado, ponto de vendas, tudo mais, né? Onde colocar novas franquias, tudo mais. Isso depois que você terminou a ESA? Depois que eu terminei. Tá. Acho que lá é 1 ano, foi um pouco depois. Logo depois que daí, quando lá eu decidi, mais ou menos meio ano depois eu decidi, eu comecei a procurar. Daí começou e nesse tempo eu trabalhava como engenheira mesmo, a parte super técnica de orçamentos, mesmo assim, a parte bem técnica mesmo, sabe? Não ia nem para a área comercial nem nada, eu ficava só na área técnica, né? E daí fui. E daí, depois de 1 ano e pouco, sim, daí como eu entrei no programa trainee, a área de vendas foi dividida, um dos gerentes que me entrevistou se tornou diretor e ele lembrou quem era, lá tinha que ser engenheiro de vendas, né? Quem era engenheiro que ele tinha entrevistado, e daí me chamou para ir para vendas, daí eu fui para vendas. E lá Você chegou onde você queria estar. Pois é, só que olha só, né? Eu nunca tinha vendido nada. E eu ia vender coisa de milhões. Aí, quando o diretor veio falar, eu falei, nossa, mas eu nunca vendi nada, então vai ver na minha escola. Ele falou, claro que você vendeu. Eu falei, como assim? Você vendeu no primeiro momento que você olhou pra tua mãe e deu um sorriso. Ela te deu leite. Ali você começou a vender na tua vida. Essa era a filosofia do cara. Então, assim, eu aprendi na raça. E daí fui e tal. Peguei os desafios de aumentar o interior de São Paulo e fui indo. E sempre era produto, pessoa jurídica. E daí uma das minhas funções era, eu não queria vender para um cliente de uma venda só, eu tinha que analisar se ele também tinha não só potencial de vendas, mas como ele era financeiramente. Essa era a minha análise. E daí outro engenheiro só para ver a parte técnica do trabalho. E daí, isso eu fui me especializando. Naturalmente, na época, todo mundo fazia marketing, eu acabei fazendo marketing, só que fui para planejamento. Depois acabei fazendo também direito empresarial, MBA em direito empresarial. E daí, um dia lá fazendo um curso da parte pessoal, que eu queria fazer um desenvolvimento pessoal, a instrutora era uma uruguaia, me apaixonei pelo espanhol e comecei a estudar espanhol. Só que assim, por ser empresa americana, eu já estava estudando inglês antes, né? E daí... Você não parou de estudar, né? Não, eu adoro estudar. Foi uma sequência. Eu adoro estudar. Então, eu fui. E daí, quando a Operação América Latina foi pro Brasil, eles precisavam de alguém... E eu comecei a fazer... Era assim, graças a Deus, essa empresa era assim. Desde que eu fizesse a minha meta, eu podia depois transitar pela empresa. Então, eu comecei a fazer toda a parte de planejamento dos meus clientes, deu certo, eles começaram a comprar mais, chamou a atenção do diretor, ele perguntou o que eu estava fazendo, faz para a filial inteira. Comecei a fazer. Para isso, eu me comunicava com o gerente de planejamento da empresa. Daí ele foi me ensinando como fazer. Quer dizer, você fez um job rotation? Isso? Não, nem isso, porque eu estava em vendas ainda. Só que eu, além de vender, eu fazia isso. Fui part-time de SAP, fui part-time de qualidade na área comercial, mesmo estando em vendas. Eu podia fazer outras coisas desde que eu desse conta do meu recado, entendeu? E assim, aquele negócio, né? A gente vai fazendo. E daí, quando a Operação América Latina veio para o Brasil, porque o presidente era um brasileiro, eles precisavam de uma pessoa de planejamento estratégico. Infelizmente, esse gerente que me ensinou faleceu por problema de saúde. E daí foram procurar os pupilos deles. Os pupilos deles sabiam bastante, mas na área só teórica, e eu sabia na área prática. Eu usava tudo que eu tinha aprendido com ele, eu usava na prática. Eu ia testando com meus clientes. Daí ele me chamou e eu fui para a Operação América Latina.
E daí eu falo que meu cérebro fez assim, zuf. Que daí eu descobri o que estava acontecendo ao redor do mundo, né? Então, aqui no Brasil, eu respondia pelo planejamento estratégico Brasil e América Latina, todas as M&As na área comercial, mercadológica também. Isso com quantos anos? 30 e poucos anos. Quer dizer, uma responsabilidade... Não, lógico que tinha meu diretor, né? Meu diretor assinava embaixo, assim, né? Tudo bem, mas mesmo assim, para você elaborar tudo isso... Sim, daí você vai aprendendo, né? E graças a Deus, assim, o presidente e o diretor eram pessoas, assim, super solícitas, assim, que tinham um prazer de ensinar. Então, assim, tudo que eu queria, eles falavam, vai atrás. Meu diretor me colocava assim em friso, acho que não tinha nenhuma semana, ele falou, olha, vai ter uma... Na época era videocall, né? Vai ter uma videocall do redor do mundo e nós temos que representar a América Latina, então você representa, porque eu não vou poder participar. Eu, oi? Se vira lá. Mas eu vou falar o quê? Não sei. Escuta o que eles estão falando e representa a América Latina. Tá bom, lá fui eu, 6 horas da manhã, né? Porque era o mundo inteiro, então tinha que ser um horário meio esdrúxulo. Na fábrica lá, escutando. E daí aquele negócio, né? Vocês sabem muito bem como funciona o inglês, né, gente? Indiano, japonês falando, australiano falando. E eu não entendia. Daí eles falavam assim, América Latina tá aí? Eu, tá. Eu não sabia nem o que os caras estavam falando, gente. Mas daí eu me virei, consegui dar o recado pro meu chefe. Daí ele mesmo falou pra mim, não, na verdade eu podia estar, eu já tinha chegado, mas eu queria ver quanto você ia se virar. Eles eram assim, colocava no fogo, vai se virando. E você vai melhorando, né? E daí, depois a operação voltou para... Daí o presidente foi pra França, daí a operação voltou pra Miami. Aí quem era diretor para cima expatriou, diretor para baixo voltou para os países. Eu não era diretora, eu voltei para a Operação Brasil e comecei a dar assessoria para o superintendente comercial. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com o board, que eu fazia o relatório. Então, gente, quando você chega e fala, esse é o relatório, putz, o que tem por trás, nem para comentar. Tem 10 mil coisas por trás, mais ou menos assim. A situação tá preta, pinta de cinza. Você é pau mandado, você pinta. Né? Então, quando o pessoal fala, né, alguns casos que a gente sabe aí da mídia, a gente sabe... Seu é seu, mas a tinta é deles. É um pouquinho mais embaixo o negócio. Então, aí que eu comecei a aprender um pouquinho o que era. Era uma SA, era um conselho de administração e tal. E daí... Era um conselho de administração da unidade brasileira, é isso? Na unidade brasileira. Essa daí era a unidade brasileira. Então você começou a frequentar esse conselho? Começou a participar a convite desse conselho? Mas na verdade eu não opinava nada, eu só fazia os relatórios para o meu superintendente. Eu só tinha que dar apoio para o presidente, eu assessorava ele, né? Mas nada. Da reunião? Olha, muito raramente a gente participava, porque na verdade não era na empresa, né? Era sempre externo, eram alguns conselheiros que eram conhecidos no mercado, então tinha todo aquele glamour, né? De atender. Mas a gente não podia deixar nosso superintendente levar tanta paulada para usar outro nome, né? Então a gente... Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Nesse ambiente, o que chamou tua atenção? Porque você vem numa frequência de liderança, onde você encontrou mentores, vamos chamar assim, que positivaram isso. Sim. A gente sabe muito bem que nessa arena corporativa, a maior parte das vezes não é assim que acontece. Não. É a duras penas, não é o teu crescimento. Mas te incentivaram, apoiaram, enfim. E aí você conheceu o board, né? Que é o conselho. Como é que foi para isso, essa realidade? Como é que essa experiência para você? Para mim, eu vou ser muito sincera, Nilton. O que acontecia? Para mim era tudo muito natural. Muito natural. Por quê? Se eu contar para vocês o outro lado da moeda, como mulher, eu tive todos os preconceitos que vocês imaginam. Esse era um ponto, segunda pergunta para A primeira coisa é porque eu era engenheira. Imagina, era só eu de engenheira de vendas com 30, 40 pessoas na empresa, na equipe. Quando eu ia para reunião de vendas, eu dividia quarto com a moça de marketing, porque não tinha com ninguém para dividir. Então tinha uma série de coisas. Fui preterida assim para ser gerente porque eles não queriam uma mulher na gerência. Isso aconteceu e eu escutei de cliente falando, olha, não quero, você não tem nada contra a tua competência, você deve ser muito boa se você não estaria nesse grupo. Mas eu não quero ser atendido por uma mulher. Assim? Uau. Mas ele me explicou, ele falou, primeiro porque você é mulher, você é bonita, se eu estiver almoçando com você, minha mulher vai achar outra coisa e você não vai me levar para lugares que só homens vão me levar. Ele usou as palavras, né?
ao pé da letra. Era nesse nível, gente. Tinha objetividade e sinceridade. Ele foi bem sincero. O meu diretor, porque no começo esse diretor ainda não tinha o gerente, então eu respondia direto para ele. E ele se tornou depois superintendente. Então eu já tinha uma trajetória com ele. Ele virava para mim e falava assim, tem algum cliente que está te cantando? Ele perguntava. Se tivesse, me falar comigo. Porque eu já fizei todos eles que não é para cantar. Era nesse nível. Vocês verem como que era. Assim, para falar que nunca teve um que tentou, eu dei, né? Você tá acostumada com a escola de engenharia, né? Era 3 minutos para 40 minutos, você já sabe como dar as pancadas em cada um. Já deu uma pancada que o cara foi pedir desculpa, né? Para não falar outro nome. Então era nesse nível. Então eu te acostumava. Teve uma época da minha vida lá, durante a carreira, que eu conheci uma pessoa que ele tinha entrado como estagiário, eu entrei como trainee no mesmo ano, praticamente o mesmo mês, 2 meses de diferença. Ele tinha o mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, ele tinha 30% a mais de salário que eu. E eu fui no RH, só que o RH não era estratégico. Eles me enganaram. Então, assim, tudo isso aconteceu, gente. Tudo que todo mundo fala hoje que é bullying, aconteceu, só que na época eu não falava que era bullying. E o outro... Mas a gente vê ainda esses casos. Tem, muito forte. Imagina antes. Essa disparidade em termos de remuneração. Nossa, muito. Hoje eles falam em torno de 10, 15%. Maior, né, Nilton? E a disparidade acontece. Hoje eles falam, mas na época era grande. E por mais que tivesse um compliance que eu pudesse reclamar dos Estados Unidos, e o medo da represária aqui no Brasil? Porque o mercado era muito pequeno e era uma dança das cadeiras. Ou seja, o diretor que estava num lugar, eles estavam na outra empresa. Você é doida de abrir a boca? Não ia. Então, assim, acontecia de tudo, gente. Então, essa frequência que você está falando com relação hoje, por exemplo, olhando um pouco para trás, né, usando aí o retrovisor, você observando como gerou todas essas experiências entre um negócio altamente seletivo, que é um negócio para homens, feito por homens, né, e você estava ali no meio, inclusive com a tua formação, né, como engenheira. Como é que você enxerga isso, Rini? Por exemplo, olhando agora, né, com tudo que está acontecendo novo, esses cenários, que as mulheres também estão buscando posição, elas estão tendo assim um crescimento muito alto. Você ainda enxerga o mesmo quadro? Os mesmos cenários se repetem, na tua opinião? Repete, é que hoje a gente tem um pouquinho mais de respaldo. Hoje, para você ter uma ideia, eu faço mentoria para mulheres na indústria, da Profiesp, justamente para galgar as mulheres para cargos de liderança. Por quê? Porque eu passei por isso. Então, quando elas falam, eu tô tendo esse problema, eu falei, já sei o que é, fica fria, vamos trabalhar assim, assado. Então, continua tendo, infelizmente, continua tendo preconceito, continua tendo, talvez a diferença de salário é um pouco menor. As mulheres estudam muito mais que os homens, no entanto, conseguem cargos. Eu tinha que provar o tempo todo, muito mais, e para poder ter a mesma coisa. Né? Tá, sobrevivi, mas as mulheres ainda estão tendo muito problema, né? Isso é interessante porque as mulheres elas têm que se preparar, elas têm que se preocupar com um fator adicional que é justamente essa preparação psicológica, enfim. O autoconhecimento da mulher tem que ser muito maior do que do homem. Tem. Porque e daí você vai indo. Não tem muita mulher já para subir para cargos de liderança, quanto mais para conselheiro. É uma das perguntas que mais me fazem. Por que não tem tanta mulher no conselho? Isso. Justamente. Por quê? Porque a mulher ela tem uma dificuldade maior para subir para o cargo de liderança que o homem. Então, por isso, consequentemente, tem menos quantidade de mulheres para ir para conselho. Você acredita que as mulheres indo para o conselho, executivas, não é? Assim, do teu nível e tudo, que ascendem para o conselho, elas têm mais habilidade na humanização no trato e com soft skills do que os homens, na tua opinião? Eu acredito que os dois são capazes. Os dois? Eu não acredito, sabe, só porque a mulher, porque infelizmente tem muita mulher que também sobe de uma liderança e ela começa a ter atitudes masculinizadas. Não que ela vai virar, mas elas se tornam muito duras. E não precisa ser dura para ser um líder. Você perde um pouco daquela sensibilidade? Perde. Tem algumas mulheres que infelizmente perdem. Não estou falando a grande maioria, estou pelo contrário. Sim, mas você vê um caso ou outro. Mas tem algumas que acontece isso. Até pela convivência, você acha essa... É uma defesa, você acredita? É uma defesa, porque a mulher vê assim, se eu não for igual aos homens, eu não vou conseguir crescer. Então, eu tenho que ser igual a eles. Daí, nisso, ela se arma e fica. Então, por isso. Mas, por outro lado, tem um lado humano que não vai mudar.
vamos falar, né, gente? É natural do É a ser essência, humano. vamos dizer assim, né? Essência do homem e da mulher. O homem, tem muito homem hoje que tem mais consciência, mas a grande maioria não, infelizmente. Eu já dei palestra, gente, só para executivos, falando como cuidar de uma equipe feminina. Porque pro homem falou, mas é tão natural, elas me adoravam. Eu falei, depois você deu uma bronca, você foi lá no banheiro feminino ver como que era? Você viu quantas mulheres estavam chorando? Nunca vocês pensaram nisso, entendeu? E é uma coisa que acontece, gente. Vocês não têm ideia de que acontece no dia a dia das mulheres que são, às vezes, gerenciadas por homens que são mais duros. Não tem ideia. E daí, quando eu falei isso, alguns olharam para mim e falaram, nossa, Eni, eu tô achando que você foi um bom chefe. Eu falei, não, nem sempre você foi um bom chefe, você foi para você, para a empresa. Mas será que você foi para a tua equipe? Isso é uma questão. Talvez ela até potencialize, né, na fala. Você me representa, é isso realmente que acontece? Exatamente. Daí você, como a gente convive com isso, a gente sabe o que está acontecendo, então a gente tem condição de chegar em um conselho e falar, olha, tem esse lado. Não que a gente vai ficar falando só pelo lado humano, não é ideologia, gente, é realidade. A gente sabe o que está acontecendo nas realidades. É uma questão de respeito também, né, Renê? Eu acho que é aceitar aquela condição, tá? E tratar da maneira como tem que ser tratado. Eu não sei. Então, é que eu vejo assim que tem muito, como eu vou falar, tem muito marketing por trás, sabe? Tem que tratar bem as mulheres, porque isso. Não tô falando só de mulheres, mas a gente tá falando de todas as discriminações possíveis. Toda a diversidade. Porque, né, é moda. Agora, vamos falar sinceramente. Na prática, no dia a dia, vamos lá, gente. Não é assim. A prática do dia a dia não é assim. É bem desafiador. É muito desafiador. E eu falo assim, começa em casa. Não sei qual a idade, se vocês têm filhos, homem e mulher. Mas se você tiver, quantos de vocês fizeram o homem, o menino, arrumar sua cama, lavar a louça? Mas normalmente não, quem vai é a menina. Por que o menino não vai? Sabe? Então eu tô falando que é só o pessoal do meu tempo. Vai ser da geração dos filhos de cada um também. O meu entrou muita louça, eu não gostava. O meu arruma a cama. Arruma a cama. Então, mas assim... roupa. Mas lógico, também... ele não vai assim de graça também, né? Exatamente, mas deveria ir. É um processo. Então, mas é isso que eu tô falando. Agora, pra menina já é mais normal, né? Arruma aí, ela vai, arruma. Por que isso? Porque a gente foi criada desse jeito e a gente acaba, sem querer, né, inconscientemente criando os filhos desse jeito. Então, assim, a gente tem que dar um processo. Então, você acredita que também, aproveitando esse cenário, já que a gente está nesse nível aí, eu espero que a gente esteja fluindo e agradando, né, os nossos futuros espectadores, né, quem gosta do programa aqui, os podcasts, os conselheiros, mas eu vejo que é muitas vezes até um tabu, sabe, o Reni e Udo, a questão da mulher, muitas vezes abdicar a posição dela como mãe, alguns importantes papéis da vida da mulher, em prol exatamente, às vezes, de uma carreira executiva. Ela vai dizer assim, não, eu vou focar nisso aqui. Então, daí a mulher é vista como insensível, como mãe desnaturada, né? Eu tenho um caso de uma mentoria que eu fiz, que ela estava se sentindo culpada, porque ela estava querendo crescer na carreira e como que ela estava deixando os filhos. Falei, parou. Como é que ela ia conciliar isso? Falei, parou. Agora o homem, gente, na boa, com todo o respeito que eu tenho a todos vocês, mas assim, tem que viajar, tchau, deixa com a esposa ou com a ex-esposa, tá tudo bem. A mulher tem que viajar, ela pensa 10 mil vezes. E às vezes ela tenta até negociar com a chefia para não ir. E daí nisso você vai falar, então mulher eu não quero, porque vai ter que negociar sempre, vai ficar grávida. Quantas vezes discuta isso, né? Então assim, ainda existe um tabu para um lado e pelo outro. As mulheres precisam sim ter mais autoconfiança, ter que ter mais trabalho disso. Eu, graças a Deus, eu tive uma super mãe nesse ponto. Minha mãe sempre me deu muita... Minha mãe era aquela pessoa desde pequena que falava assim, talvez agora você não tá fazendo, mas não é porque você não pode. Porque agora não é a hora, mas a hora que você quiser, você vai conseguir. Então, eu tenho uma autoconfiança que eu vou conseguir o que eu quero muito forte, porque eu cresci escutando isso. Ao passo que a grande maioria não, né? Então, eu entendo quando a mulher tem essas inseguranças, mas por quê? Porque vem muito também lá do berço. Mas não porque a mãe delas era ruim ou o pai, mas porque também, sabe, é aquela coisa de, né, vindo, e cada um passa o que pode. Então, cada um dá o seu melhor, né? Então, por isso que acontece. Mas no nosso trabalho hoje, eu penso assim, a gente é fortalecer essas mulheres,
ou abrir os olhos dos homens, por isso que eu fiz essa palestra, para abrir os olhos dos homens que às vezes vocês acham que é tão natural e vocês não estão sendo um ótimo chefe, desculpa. Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nessa tua inclinação, daí veio exatamente toda essa experiência na área de exatas, todo esse teu, onde você foi bem talhada. Aí agora você também vem abre o teu mindset para vendas e vem para a área de humanas. E hoje, como é que está a estrutura da Reni? A Reni você falou de palestra, então você é uma palestrante, você também é mentora. Então, boa. Na linha do tempo. Vou dar ressaltos aí, tá? Aí eu depois acabei saindo, fui para outras áreas de vendas, trabalhei com vendas, serviço, pessoa física, foi onde eu aprendi muito sobre pessoas, porque eu tinha que, como que fala, olhando vocês, saber mais ou menos o que vocês precisavam e qual era a linguagem que eu usava com cada um. Isso eu aprendi muito facilmente, né? Muito arduamente, né, fazer isso. Depois trabalhei com produto AA e a última empresa eu trabalhei numa multinacional chinesa que ele queria que eu implantasse uma área comercial no Brasil. Só que conversando com o chinês foi pra minha cara e falou, não, tem que montar minha empresa no Brasil. Eu não sei montar empresa. Ele falou, não, você dá conta. Eu trabalho hoje OEM, ele trabalhava na época OEM. Eu quero trazer uma marca própria pro Brasil e vem montar. E daí eu tive que começar do zero. Sabe aquele negócio, você chega na Operação China, bancou meio ano Operação Brasil, né? Então não tinha dinheiro. Tem que contratar a primeira pessoa. Contratar um financeiro, um analista financeiro, né? Óbvio, tem que prestar conta para a China. E aí? Não tem carga de salário, gente, pronto. Não tem nada. Tem nada. Eu tive que ir lá descrever tudo. E daí, lógico, eu usei toda a base que eu tinha nas outras empresas, como funcionava para fazer. Fiz processo, tudo. Tudo isso eu descrevi na empresa. E daí, ali, eu comecei a entrar no RH. Por quê? O que eu fazia? Eu montava as equipes. Eu participei de 95% a última entrevista para selecionar as pessoas e 95% o primeiro dia que eu fazia a integração do funcionário. Fiz questão de fazer isso. Por quê? Como a empresa era pequena, a hora que um faltava, eu conseguia deslocar as pessoas facilmente porque eu sabia qual era o potencial de cada um. Foi a única maneira que eu encontrei com uma empresa muito pequena, né? O começo era bem chuto. Aí que eu fazia? Eu montava a equipe, daí sim eu contratava o gerente para ele responder para mim por quê. Eu sabia o que a equipe podia contar com a equipe e o que eu podia cobrar desse gerente. Não tinha aquela desculpa do gerente, porque a equipe não dá conta. Ele deu até hoje, por que não tá dando agora? Tua culpa. A equipe sempre deu. Então não tinha desculpa. Conheço cada um lá dentro. Eu conhecia cada um. E eles me conheciam. Então qualquer problema também eles já vinham direto para mim, eu deixei o canal aberto. Falava, tá acontecendo isso. Então já, quer dizer, tinha uma avaliação 360 graus das pessoas ali, né? Era muito fácil. E daí eu comecei a ter o RH muito próximo de mim. Então, todas as outras eu consegui colocar um gerente. O único que todo mundo respondia direto era RH. Por quê? Porque eu queria saber como estava. Era o único jeito de eu conseguir. Aí a empresa, eu fiquei lá 3 anos, cresceu, foi para mais de 50 funcionários, eu sabia quem era quem. Então, era uma maneira de eu ter isso. Graças a Deus, a empresa cresceu, o chinês investiu bastante. Ela se tornou uma empresa, a gente começou menos alguma coisa. Quando eu saí, já estava uma empresa com um faturamento de médio porte. Então, tinha filial na Grande Recife, 3 centros de distribuição. Então, assim, tinha um volume a empresa, né? E daí eu consegui aprender bastante. Aí, quando eu decidi abrir o meu negócio, eu falei, peraí, o que eu quero fazer? Bom, tem toda uma história, um dia eu conto pra vocês essa história toda, como eu decidi ser consultora, que eu tinha um pré-conceito. E consultora é aquele cara que saiu de uma grande empresa, não tinha arranjado emprego e decidiu ser consultor. Fizeram eu me desconstruir essa cabeça. E daí, quando eu decidi montar, eu fiz o Empretec, primeira coisa que é do Sebrae, né? Aquele curso da ONU. É um baita que o Sebrae faz. Fiz um de coach, porque eu percebi que eu queria abrir a cabeça dos empresários, colocar lá as informações e não funcionava. Eu achei que o coach era uma opção. Tentei trabalhar como coach, vou ser muito sincera, que eu vi que não era a minha praia. Mas aprendeu a fazer perguntas, boas perguntas. E daí eu fui atrás da mentoria, porque a mentoria eu posso não só fazer pergunta, como também indicar o caminho. Orientar. E eu fiz também um curso de especialização de consultoria até para tirar esse pré-conceito da minha cabeça, porque eu queria profissionalizar a consultoria, não queria que fosse uma consultoria qualquer. Então eu fui
É o que você falou, né? Gosto de estudar, adoro. Foi buscar informação. Eu fui buscando formação, tudo mais. E fui estruturando. E daí, por isso que eu falo que o RH entrou muito forte, porque nisso hoje eu uso muito minha competência de vendas, que é conhecer pessoas, conversar com pessoas, e vou analisando também as pessoas. Não tem como, né? Te meio que une. E conversando com uma das pessoas, ele era de RH, e ele me falou na época, vai atrás do público feminino. Ele falou, tenho 30 anos de empresa, era uma consultoria de RH. Ele falou, lá 30 anos atrás, eu fui atrás de todos os grupos masculinos que tinha. Rotary, maçonaria, né? Tudo masculino. Você hoje, além dos grupos que você pode ir de network, você tem um outro grupo que eu não vou poder nunca entrar, que é o feminino. Vai atrás. E tem um grupo das poderosas mulheres lá que você vai chegar lá. Eu, tá bom. E daí comecei a entrar. E daí comecei a conhecer o universo feminino. Comecei a entender como elas eram, não só as empresárias, as que foram também executivas, como que era, como que vivia, o que acontecia, quais foram os desafios, as inseguranças. Daí que eu comecei a... E é muito por isso que a gente está falando, né? Eu vou conversando com muita gente, eu vou entendendo. E há quanto tempo você está nisso, Eni? Quer dizer, você teve a trajetória profissional na empresa e de repente você decidiu, vou empreender, e há quanto tempo isso? Eu estou empreendendo há 10 anos. 10 anos já. Estou com 10 anos. Daí, o forte, ela é vendas, né? Óbvio, todo mundo me chama por causa que quer vender mais. E daí a gente descobre que vendas é 10%, 90% é porque a empresa não está estruturada, está faltando do resto. Planejamento estratégico, que eu trabalhei muito forte, a estruturação de empresa. Então, eu peguei em 2015 até 2018, mais ou menos, muito ex-executivo que tinham sido mandados embora de grandes empresas que não tinham conseguido emprego, queriam abrir negócio. Startup, muita startup também querendo fazer isso. Na época, ainda peguei em 2013, 14, startup que nem falava de investidor anjo nem nada. Então, você falava de organizar a empresa, os caras falavam, você é louca, imagina, tem que ir atrás de fazer acontecer aqui, porque eles achavam que... Eu acho que nem tinha esse termo. Não tinha. Quer dizer, se tinha, era em um grupo muito pequenininho, né? Hoje, Era startup, tinha um outro... Bom, fugiu o nome aqui agora. Não, ele já chamava. Eu fui mentora de startup do Sebrae, fui da Fiesp, lá atrás, quando eles começaram. Inovativa, né? Peguei todo esse pessoal. E daí, quando eu comecei a trabalhar mais com mentoria, eu falei, peraí, ali tá onde eu quero chegar. Eu quero ir para lá. E daí, ano passado, metade do ano, eu pensando, né, planejadora, né? O que eu quero para 2023, o que eu quero em 5 anos, eu quero que minha empresa cresça. Não. Conversando com uma das pessoas, essa pessoa falou, você não vai para conselho. Aí, essa pergunta aqui. Eu olhei para ela. Como é que conselho? Eu falei para ela, conselho. Eu falei, conselho de administração, eu vi em 2017, 18 IBGC, não é minha praia, porque eu tinha conhecido o pessoal que tinha feito IBGC, né? Eu falei, não é minha praia. Ela fez em 2017? Não, eu não fiz, eu conheci o pessoal que tinha feito. Tá. Aí ela virou para mim e falou assim, não, Reni, existe um negócio chamado conselho consultivo, vai atrás. Aí eu fui, comecei a procurar queridos amigos universitários, quem conhece um conselheiro consultivo de administração, que eu quero conversar. Aí me indicaram, eu conversei na época, um de administração que é do IBGC, um que é consultivo, está há 5 anos, ele estava já com 5 conselhos, e uma que eu não sei se te chama de conselheira social, porque ela trabalha com ONG. E daí eu fui entender o que era o dia a dia de cada um, como que funcionava e tal. Falei, beleza, então eu quero esse daqui. Ele me deu dicas valiosíssimas. E daí, nisso eu comecei a procurar, daí que eu achei a board. Aí eu segui na board. Eu falei, quero saber como funciona. E você já está com a gente como board member desde quando? Setembro do ano passado. Setembro de 2022. Setembro de 2022. Daí eu decidi, até o final do ano, entender o que era esse ecossistema, como funcionava, ver todos esses cursos, como que funcionava. E daí foi a hora que eu conheci o mestrado, que eu fui para o mestrado. Daí esse ano eu entrei no mestrado de governança corporativa. Eu achei muito mais... Tinha muito mais a ver com o meu perfil, né? Do que eu queria. E hoje eu falo para vocês, gente, ajuda muito, muito. Porque assim, eu vejo que quer queira, quer não queira, todo mundo que... Eu converso com bastante gente do board, né? Todo mundo que é do board, a gente quer queira, quer não queira, a gente tem o mesmo viés. Não tem jeito, né? Porque a gente tá no mesmo ecossistema, todo mundo conversando mais ou menos essas coisas. Por mais que cada um tenha as suas experiências e tal. Os propósitos estão mais ou menos aí. E desse lado tem o pessoal que está fazendo o mestrado,
que são de empresas. Então, eles são normalmente ou de SG, ou de compliance, ou de governança, né? Pessoal dessa área. E no meio tá a academia. E a academia, gente, eu tô vendo coisas assim, coisas novas, que talvez eu não tivesse acesso, né? Porque não é coisas que são mais acadêmicas. Mas tem alguns estudos, gente, de, sei lá, quase uma década atrás, de coisa que a gente está falando agora no Brasil. E que está acontecendo em outros lugares do mundo, porque a gente tem muita informação dos lugares do mundo. Então, isso está me dando, assim, uma amplitude que eu chego hoje com meus clientes, eu consigo entregar para eles melhor o trabalho, sabe? Porque ele está mais estruturado. E daí eu já comecei a colocar nos meus clientes a sementinha, que eles precisam ter uma governança melhor. Lógico, eu trabalho PMI, com pequenas e médias, então eu não falo governança, eu falo que eles precisam ter um planejamento melhor, eu falo que eles têm que se comunicar melhor com o cliente interno e externo, de uma forma clara, objetiva, né, sem enrolação. Quer dizer, todos os princípios eu traduzi para uma forma que eles pudessem entender. Porque se a gente ficar falando de governança, transparência, para eles não faz sentido. Conselho, para eles não faz sentido. A hora que você fala, você quer uma mentoria, algumas pessoas que vão te falar o que quer, eles aceitam melhor. Se você fala conselho, nem sempre. Eles sabem que conselho é de administração só para grandes empresas. Então, eu comecei a mudar essa informação e falta cultura de conselho no Brasil, não é? Falta informação, esclarecimento. De qualidade, essa é uma questão também. E a pergunta que eu ia fazer é justamente essa, né? Qualquer receptividade dos seus clientes quando você aborda essa questão, quer seja conselho ou mentoria, mas quando você aborda a questão de governança, como que eles reagem? Então, eu não uso a palavra governança, né? Como dizem, governança vem de governo, daí eles já pensam que é coisa estatal e não sei o quê. Sabe que tem essa. Você usa a linguagem certa para cada cliente. Para cada cliente. Daí eu vou lá, falo de planejamento, ver qual que é a responsabilidade de cada um, como que ele vai se comunicar com o cliente externo, qual a forma que ele pode fazer, como que pode fazer a reputação da marca dele, o que ele precisa ter, né? Normalmente eu converso até com o advogado para poder se resguardar de algumas coisas, que é o compliance, entendeu? Eu não vou usar compliance com eles, não tem como, né? Muitos conhecem, mas muitos, gente, são pessoas que nunca tiveram uma grande empresa. Então não adianta te usar essa sopa de letria. São aqueles empreendedores que não tiveram nem oportunidade de estudar, de ter uma exatamente. Eles estão ali porque conseguiram ralando, exatamente. Então a gente tem que usar outros termos para chegar no mesmo ponto e falar a mesma coisa. No fim, eu estou falando a cartilha BGC está sendo dada para eles, só que de uma outra forma. A linguagem deles. A linguagem deles. Reni, a coisa de você poder hoje, consolidada, poder estar orientando, como é que hoje esse teu grupo de mentoria, ele se constitui mais de empresárias executivas mulheres? Ou isso já é misto e você consegue atender? Como é que funciona? Hoje eu faço mentoria voluntária mesmo para essas mulheres, porque eu acredito que elas têm potencial para crescer, sabe? E se a gente não crescer, mais mulheres na liderança, como que a gente quer ter mais mulheres no conselho, né? Vamos lá. Precisa mudar esses 15%. O meu objetivo é ter mais mulheres no conselho. Para isso, eu tenho que ir da causa raiz. Engenheira, né? Vai para a causa raiz descobrir. Vamos para lá primeiro. Então, assim, hoje eu participo de 2 grupos de mentoria para mulheres com esse intuito, né? Então, isso aqui é uma área voluntária que eu faço. Não tem nada a ver. O trabalho mesmo, gente, a grande maioria são homens. Por incrível que pareça. É mesmo. E aceitam bem o que você oferece em termos de entregáveis? Isso tem tido consistência na tua visão? É claro, Sim. Você falou de 10 anos, né? Que você tem Sim, tem tido mais consistência porque eles sabem que eu não... Normalmente eu recebo por indicação, então eles já sabem que eu não tô... achei bonitinho, vai fazer. Não, tem todo um processo. Eu estudo atrás, vou atrás de informação. Então, eles sabem, né? A grande maioria já sabe, né? Como o Udo falou, você gosta de estudar, adoro. Então, eu sempre estudo muito mais e entrego muito mais que eles esperam. E isso dá uma certa reputação. E para homem, como eu estou acostumado com o mercado masculino, é muito fácil eu negociar com homem, né? Eu sei onde pega mais homem. Não adianta ficar falando, porque você tem que ter uma equipe linda, maravilhosa. Não, só tem que falar de dinheiro. Vamos ser sinceros, né? Se eu não falar, resultado, não é? Não adianta você falar, tem que ter engajamento da tua equipe. E qual resultado eu tenho? Então, eu tenho que falar de resultado. Então, é ali que eu trabalho. Mas se você pudesse olhar também de uma outra forma, né, aproveitando aqui, com toda essa experiência, né, que você acumulou e vem
compartilhando para a pessoa que está exatamente no momento, né, nessa parte executiva, que pode até estar achando que já está no fim de carreira ou está pensando em montar uma consultoria, né? Ou ela está pensando também numa coisa, poxa, talvez se eu escalasse no conselho, seria um aproveitamento. O que você, dentro da tua experiência, você podia recomendar, orientar? Olha, Nilton, o que eu falo para as pessoas sempre é assim, vou dar o meu parecer. Se você não se é especialista só numa área, se você não tem noção do que é realmente uma empresa, o dia a dia de uma empresa, dificilmente você vai conseguir dar muita contribuição no conselho. Não adianta, gente. Pode ter muita força de vontade e tudo mais. Você pode ser uma pessoa convidada pelo conselho para falar sobre um caso específico. Mas participar do conselho, quem nunca teve empresa, quem nunca teve lá na rédea mesmo, sabe? E assim, ter empresa, desculpa, gente, não é ser executivo numa grande multinacional e comandar a empresa. Por quê? Com todo respeito, eu também já fui executiva de multinacional e eu sei que assim, quem media era o sobrenome, que era o nome da empresa. A hora que eu precisava de qualquer coisa, eu tinha meus assistentes que faziam as coisas para mim. A hora que eu não dava certo, tinha um cara lá do financeiro que fazia minhas contas para eu ver como que eu ia fazer. Só dava o cartuchado final para fazer um investimento, né? É uma estrutura que, desculpa, pequenas e médias não tem. Então, se você quer ser conselheiro de uma grande empresa, beleza. A tua expertise é ótima. Agora, se você quer ser de uma pequena e média, baixa um pouquinho a régua para conhecer o que é o pequeno e médio. Vai saber as dificuldades que o cara tem. E, às vezes, gente, é a dificuldade mais banal. O pessoal, para eles, é essencial. E isso, assim, eu vejo que vocês sabem que eu converso com muita gente, né, aqui do board. Muitos não tem. Então, assim, lógico, eu não vou ficar dando conselho para ninguém que não me impede, né, também, mas eu vejo que se fosse para eu indicar, algumas pessoas talvez eu tivesse dificuldade. Não vou negar. Por quê? Porque precisa ter um pouquinho desse know-how do dia a dia. Essa visão um pouco mais holística do... Eu não precisa entender, né, como faria, sempre falo, do negócio, mas você precisa entender de negócio. Não, quer uma coisa mais banal? Você fez administração, Nilton? Sim, sou administrador. O que é o beabá da administração? Separe conta física da jurídica. Quantos % de empresas realmente separam? Isso é muito... Não separa. E isso, quando você fala para um grande... Principalmente para quem só viveu no mundo corporativo, de grandes empresas, acha absurdo. Eu achava absurdo quando eu estava lá, gente. Eu só não achava... Só comecei a deixar de achar absurdo quando eu comecei a atender os meus clientes e eu via que isso era normal. Mas aí eu convivia muito com meus clientes, né? Porque uma das coisas que eu fazia era analisar a parte financeira dele. Mas a grande maioria acha absurdo, e nós aprendemos isso na administração. O beabá, né? Não fazem. E vou falar mais, gente. Eu mesmo, quando era... Porque o que acontecia? Quando eu estava lá no chinês, ele ia embora para a China e ficava no Brasil comandando a empresa. Quantas vezes eu tinha a chave do cofre, da casa dele, da conta pessoa física e da empresa jurídica? Né? Você vê como que ele jogava tudo na minha mão. Quantas vezes eu vi aqui ele como pessoa jurídica no banco XYZ, que eu não vou falar o nome, como ele tinha uma conta Master Player Blaster, sei lá, tinha X% de taxa e a empresa tinha X mais 3, mais 4, mais 5. O que eu fazia? Eu falava para ele, pedia permissão, lógico. Vou fazer por você, mas eu colocava na conta da empresa empréstimo, né? Da pessoa física para jurídica. Misturava, mas por quê, gente? Na hora que você tem que pagar cliente, na hora que você tem que pagar, fornecedor, na hora que você tem que pagar o salário dos seus funcionários, você faz qualquer coisa, gente. Aquele mês deu crepe. Não vai fazer? Vai fazer. Então, quando o meu cliente fala, eu estou fazendo isso, eu calmo, vamos trabalhar. Só tem que colocar lá que um deve para o outro, mas você tem que colocar. O que não pode é juntar tudo na mesma balaia de gato, né? Daí eu fazia a devolução do dinheiro. E com juros. Tem que devolver. Né? Então tem que fazer a coisa bem feita. Agora você fala isso, muita gente acha absurdo, gente. Não é absurdo. É o que mais acontece na nossa realidade brasileira. Por isso que a gente sempre fala, né? Quando você vai atuar nesse segmento de pequenas e médias empresas... É outra coisa. Preste atenção, conselheiros e conselheiras. Mapeiem muito bem o DNA daquela empresa. A gente sempre fala isso no PFCC, falamos isso no Board Starter, falamos isso no Lean Governance, no Master Board, enfim. Eu acho que essa é uma das grandes dicas e chaves que a gente tem aqui, né? E a gente fala isso muito bem no CNP, né? No Conselho na Prática. Aquela vivência numa sala de um dia,
é bem latente Bem lembrado. para a gente poder evidenciar isso, porque é diferente esses ecossistemas. É totalmente diferente. É totalmente. Agora, uma coisa, né? Como é que tá hoje você, assim, o que você tá lendo? Acho que seria a tua pergunta, né, Odo? Lendo, eu ia fazer uma outra recomendando. Então vamos nessa antes para depois responder essa. Depois de toda essa experiência, depois de toda essa trajetória, infelizmente a gente também já está caminhando para o final e passa muito rápido, é impressionante. Quando a conversa é boa, é assim mesmo. Se a Reni de hoje estivesse sentada na frente da Reni, né, recém-formada, o que você falaria para ela? Que conselho, aproveitando, né? Já que você agora é conselheira, o que você daria de conselho para ela? Ainda mais que você atua com essa área de RH e tudo mais. Aproveitar melhor as oportunidades. Não que eu não tenha aproveitado, mas eu acredito muito que você tem que estar sempre buscando novidades. Você tem que estar sempre atenada. Então, eu nunca deixei de estudar porque eu sempre estive atenada. Eu sempre estudei antes e quando chegou naquele momento, estava preparada. Não é sorte, né? Então, assim, primeira coisa, eu acho que assim, não descansar. Isso é uma coisa que eu tenho feito, mas eu falaria de novo. Que algumas vezes, por exemplo, eu percebo hoje que eu não cresci mais em algumas empresas porque eu tinha uma ingenuidade. Eu acreditava muito no bom coração do ser humano, sabe? E no mundo corporativo não tem o bom coração, tem interesses. São coisas diferentes. Eu posso me dar bem contigo, mas eu tenho interesse com o outro. Por isso que eu falo o tal do network, que eu tô tanto E eu te falo até que esse coração às vezes tá no pé, né? O cara tem um coração no pé. Exatamente, o cara tá ali, né? Exatamente. Ele sola. Então, acho que a primeira coisa que eu falaria é isso. Não acreditar tanto na carinha bonitinha das pessoas, sabe? No bom coração. Eu sempre acreditei muito e eu sei que puxaram meu tapete várias vezes, depois fiquei sabendo. Então, acho que essa é a primeira coisa. E isso acontece também nos conselheiros. Não podemos falar que não. Desculpa, mas é verdade, né? Então, a primeira coisa é de ficar esperto. Segunda, se você quer ir para uma área tipo conselho, né? Por exemplo, hoje, Reni querendo ir para o conselho, o que eu falaria lá? Estude cada vez mais sobre esse mercado, como funciona, como não funciona, o que está acontecendo, o que você puder fazer para agregar informação para o tipo de cliente que você quer, se é pequenas e médias ou se é de administração, estude o máximo que puder nessa área, esteja lá o máximo presente, converse com pessoas que estão no dia a dia. Acho que principalmente isso. Entender daquele segmento, né, Reni? É conviver com o negócio, é estar dentro. Eu sou muito vivencial, eu tenho que viver para... Você falou uma coisa interessante que a gente usa muito aqui, não é? Com fontes seguras, que para chegar ao conselho, você tem que ter sim um networking que precisa ser, não um evento, mas um networking estruturado, inteligente, bem planejado. Exato. Essas posições estão dentro de acima de 85%. Então, quando a gente tem isso habilitado, a gente tem, vamos dizer assim, reunindo, obviamente, as competências necessárias. Sim, claro. Mas o network é fundamental. E se não sabe fazer, eu tenho vergonha. Gente, o Newton sabe, né? Acho que eu já contei pra ele. Eu era aquela criança que com 3 anos de idade, quando chegava uma visita, o pessoal falava, cadê a Reni? Sabe onde eu tava? Embaixo da mesa. Hoje, eu conheço. Tímida. Eu era extremamente tímida, não falava. Hoje, gente, por exemplo, no board, eu devo conhecer pelo menos 10% do pessoal que tá no board. Quanto nós estamos hoje? É mais de 1.800. Pois é. Mais de 180, deve estar chegando a 200. Hoje, no Board Club, sou conectada a aproximadamente 70% das pessoas que estão lá. Minha meta é 80. Eu fiz uma meta, tá? Você tem uma meta? Eu tenho meta. Estratégico. Planejamento, cara. Meu negócio é o seguinte, eu quero conhecer pelo menos 10% do pessoal que está no board. Eu cheguei ali, deve estar chegando, se eu não cheguei. Eu já cheguei. E ter pelo menos 80% das pessoas conectadas. Essa é a minha meta, em um ano. E eu tô chegando lá, entendeu? Então, assim, tudo é meta, gente. Pô, já que você falou que tudo é meta, vamos pegar aquela pergunta, não? O que recentemente, ou o que você está lendo, o que você assistiu, que você possa recomendar aqui para os nossos, no podcast Os Conselheiros? O que está despertando o seu interesse agora?
trazendo enriquecendo você com a experiência, com tudo. E já que você é uma eterna estudiosa. Se a gente falar de negócios, eu sempre falo para a gente estudar algumas coisas de negócio, mas eu tenho um outro lado meu também, que além de tudo ainda também eu ajudo numa outra ONG. Vocês viram que eu adoro fazer coisa, né? Eu tô numa ONG que é das mulheres, né, das Mulheres do Brasil, e eu tô no Comitê Cultura. Então eu ajudo não só clube de leitura, como também a corrigir remissão de pena. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tô lendo hoje como que é O Homem Calculável, por causa disso. E tá me fazendo pensar algumas coisas, porque eu li isso daí, sei lá, 300 anos atrás, e agora lendo, é uma historinha, né? Uma fábula. Mas começou a me mostrar também um pouco das negociações com o homem, né? Negociações do dia a dia. É interessante se você conseguir levar. Para quem consegue transformar metáforas no dia a dia, é um bom livro. Que hoje eu tô lendo. Tô lendo esse, tô lendo um outro também, né? Dessa área, que eu faço essa correção, então tem uns trabalhos. É com Fundap, tem toda uma regra lá. Agora, se eu te falar de negócios mesmo, daí, gente, leia aonde você tá com mais dificuldade. Não dá, porque a Reni tem mais dificuldade, o Newton tem outro, o Udo tem outro. Se eu falar, não vai ser às vezes a melhor coisa. O Udo vai olhar e falar, pô, já li isso daqui, já sei isso daqui, pra que eu vou falar? Então, eu acho que assim, conselho a gente tem que dar direcionada. Conselho para falar que eu sei, não adianta, né? Então eu falo, leia onde você tá com mais dificuldade. Vai lá. Seus gaps. Eliminar seus gaps, exatamente. Você falou tudo. Então, assim, quando eu vejo, eu não sei, sei lá, vou falar, é mentira, mas, não sei SG, tá. Qual das 3 letrinhas que eu não sei tanto? Não sei tanto sobre social, então vou ler sobre social. Esses dias eu estava com uma cartilha aí de como verbalizar, né, como conversar com as pessoas de diversidades. E tem outros jeitos de conversar. Tem uma cartilha para isso. Eu fui ler a cartilha. Tem que aprender. Entendeu? Então você tem que ir para o lado que você tem menos habilidade, né? Eu sempre falo isso. É o mais penoso, gente, que é o que a gente menos gosta, mas a gente tem que fazer isso também. 10% do nosso tempo é coisa que a gente não gosta. Faz parte. Sim, mas eu acho que faz parte disso, né? Então, é aquilo que você falou no começo, você tem que ter a linguagem certa para o público certo, né? Porque senão se você não conseguir... Porque a gente tem muito desse negócio... O conselheiro precisa criar credibilidade, né? Num primeiro plano, num primeiro contato, né? Se você não consegue estabelecer essa conexão, essa comunicação, como é que você vai gerar isso? E eu tenho muito costume de fazer assim também. Quando eu não conheço alguma coisa, eu chamo as pessoas que mais conhecem, né? Eu adoro ser a que menos sabe na mesa, né? Pra me ensinar. Procura, sabe? Não quer ler? Procura quem sabe daquele assunto. Pede pra essa pessoa conversar contigo e te contar. Gente, a gente aprende tanto em uma horinha de conversa, né? Eu conversei com o Udo, aprendi um monte, conversei com... né? Uma horinha de conversa, você aprende muito. E ali você vai ter... Tem uma coisa que a gente fala muito aqui, o Udo sabe disso, né? Que a gente fala da questão não da governança corporativa, mas da governança proativa. E a gente trabalha muito esse elemento de proatividade até para o próprio board member, né? Conselheiro conosco, para ele poder ascender com iniciativa. Porque não adianta ter o conhecimento acumulado se ele não avança com isso. E às vezes as pessoas ficam de espectadoras, não protagonistas. Eu lembro, assim, né? Para você ter ideia, um testemunho. Estou aqui com o Udo. O Udo foi o meu mestre na primeira turma do PFCC. De ter aquilo lá, o mestre com carinho, tá aqui, ó. Professor com aluno. Não, professor aluno. E eu lembro logo nas primeiras aulas do Udo, no primeiro momento com o Udo e com outros, né, aqui na Board Academy, no ano passado, eu tomei uma iniciativa. Eu falei assim, não, eu vou buscar o meu espaço no conselho. Isso é muito forte, porque aí você consegue romper o que a maioria não enxerga. Não. Porque eu falei assim, bom, se a cauda é essa, com milhares de empresas, se é um conselho montado pequenas e médias, por que não eu não posso conseguir? Por que eu não posso? Exatamente. Então, juntando conhecimento e iniciativa e pares, né, usando um bom network de estrutura, conseguir consolidar. Então, é isso que a gente enxerga muito aqui, Reni, e o Udo sabe muito bem disso. É que, tanto até o próprio programa, o podcast, os conselheiros, é um incentivo para que as pessoas possam entender o seguinte,
Não adianta ficar olhando para o retrovisor. Legal as coisas que me trouxeram até aqui, grato por isso, mas eu quero avançar. E isso a gente enxerga muito em várias conversas com executivos. O Perfeito. pessoal está sem rumo. O pessoal não sabe o que quer fazer. Está Exato. esperando a empresa ou ter alguma situação que aconteça para entrar como não vou falar nada, mas ele não está se movimentando numa qualificação, Não. exatamente Principalmente no network. possibilidades. Até qualificação, às vezes, eles se... Mesmo assim, tem gente que faz cursos para conselho e acha que assim, eu fiz o curso, então eu vou conseguir, como eu fiz Exato. uma graduação e eu vou conseguir um emprego. E não é, Não funciona assim. não Infelizmente, funciona, não é assim. não funciona, gente. É o que eu falo, vai atrás, vai conversando com as pessoas, vai vendo, vai entendendo como que a pessoa chegou lá, Se aonde exponha. veio, se exponha. Você tem que ir para a vitrine agora. A maioria tem receio, né, de se encontrar. Ele fala, não, gente, tem que ir atrás, né? Que a gente brinca, né, que eu falo só no happy hour. Não é pra ir beber, gente, não quero beber. Se for pra beber, não precisa encontrar o pessoal. Mas é pra quê, gente? Pra justamente se conhecer, Se eu saber, relacionar, né? eu saber o outro lado, saber a profissão de vocês, ótimo. Saber como vocês chegaram onde vocês chegaram, ótimo. Mas eu quero conhecer um pouquinho mais quem é o Udo, quero conhecer um pouquinho mais quem é o Nilton, como que é, sabe? Conversar sobre outros assuntos também, que às vezes a gente não conversa quando a gente está numa mesa de negócios. E isso faz a diferença, porque ali você vê os valores das pessoas. E a hora que você vê valores, você começa a achar as afinidades. Achando as afinidades onde você vai chegar onde você quer. É assim que Né? É assim que funciona o network, né? O network bem feito. É afinidade, gente. Não é conhecer. Tem um monte de gente lá no LinkedIn, não adianta nada. Exato. Mas eu tenho que conhecer. Tem que saber quem é Mas errado. eu gostei muito do que ela falou aqui. A gente tira boas lições do que você falou. Esse teu entusiasmo de nunca parar de estudar, quer dizer, esse lifelong learning teu é um Sim. contínuo. Vamos começar a puxar as coisas que a gente fala aqui nas formações. Lifelong learning. Né? É um Vamos lá. contínuo dela. A outra coisa é o que você trabalha muito bem com essa questão de humanizar, que é soft skills. Você tem forte isso, né? De estar ali se adequando aos ambientes, resolvendo problemas de gaps comunicacionais, ó. Sim. É o que você tem trabalhado bastante, é o que a gente conversa muito nos conselhos. Exatamente. Network. Forte. Planejamento estratégico. É também. Né? Porque, mas é isso. Sim, Se você, Isso é isso que você consegue. qual que é o caminho? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Né? É o coelho da Alice, né? Entendeu? Então, é isso. É isso Então, mesmo. faça E eu acho que a outra coisa também que se pode é humildade. Gente, a gente tem que ter humildade. Não é porque você foi Ciro, não é porque você foi estudar no raio que o parta, que você é o melhor conselheiro para uma empresa. Desculpa, não é. Isso a gente sempre fala aqui na Board Academy também. Principalmente para aquelas pessoas, né, que foram C-level, alguma coisa assim. É a mudança de mindset. Você, enquanto C-level, tudo bem, você mandava. Né, você tinha a batuta ali da orquestra. Agora você já não tem mais. Você recomenda, né, enquanto conselheiro consultivo, administração é outra coisa. Sim. Né? E muitas vezes você vai ter que atuar num colegiado, você não está sozinho. Não, e Então, você você vai tem que recomendar, ter eles não vão fazer o que você faz e a empresa vai se dar mal e você vai eles vão estar falando, olha, mas deu errado. E você não vai poder falar, eu te disse. E às vezes você tem que, né, compartilhar, né, negociar com seus pares dentro de um conselho para estruturar uma recomendação mais sólida. Então, essa mudança de mindset é extremamente, né, está muito junto com a que você falou da humildade. Eu não sei de tudo, então aprender. E assim, sempre aprendendo, sabe, gente? Esse negócio, é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu falo, tá bom. Gente, sem brincadeira. Quantas pessoas eu conversei, né? Que simplesmente, porque eu convido as pessoas para conversar, né? O Udo sabe, eu já convidei. E a pessoa fala, tá, eu tenho meia horinha para falar contigo. Tá bom? Meia hora tá ótimo. Conta um pouquinho sua história. Meia hora. Conta a sua história. Ou tem gente que me pergunta, mas é sobre o que o assunto? Vai ter uma pauta? Não, teve gente que falou, teve gente que colocou lá assim, tipo, eu não tenho interesse de comprar consultoria. Eu falei, mas eu não tô vendendo nada. As pessoas acham que eu tô querendo comprar pra vender, gente. Isso Então você vê estereótipo. Então você vê assim, como que vai a humildade dessas pessoas, né? Aí você já começa a fazer o primeiro diagnóstico da pessoa, né?
Ai, meu Uma Deus. coisa que é um dos maiores desafios, né? Caminhando para esse final, não posso encerrar. Essa chave tá na mão do Udo, tá? Tá bom. Essa chave é dele, que é o protagonista. Tá difícil fechar essa conversa hoje. Mas eu digo para você, por que a gente ainda vê indicadores tão terríveis, não é? Essa questão da infelicidade, por que as pessoas elas não se sentem bem em ambientes de trabalho, dentro da sua cultura? A gente às vezes até vê uma governança, uma certa governança, mas a cultura está totalmente dilapidada, destruída, e as pessoas ali dentro elas estão só para manter a aparência e a empregabilidade. Então, quando existe exatamente essa atitude renovada, e é isso que a gente, pelo menos eu, e que eu observo internamente aqui, a gente prega muito forte que é o que eu estou, dentro do meu protagonismo, sendo diferente num conselho consultivo. Né? Qual é o tipo de marca que eu estou deixando, que tipo de legado eu estou criando, não é legado para mim, para mim, para a empresa, para as pessoas. Isso. Né? E uma das coisas que a gente potencializa muito, pelo menos no que eu tenho como conceito, é transformar o que são meros colaboradores em participantes. Gente envolvida, respeitada, né? Exatamente. Onde ela possa ser ouvida dentro da organização. Porque você tem um maior tesouro que é o capital humano. Mas você usou a palavra certa, eles são colaboradores, eles podem colaborar para essa empresa melhorar. Eles não são só funcionários, eles são também colaboradores. São os dois, gente. Eles têm que funcionar. Não, eles são empregados porque é um emprego, uma relação de emprego. Eles são funcionários porque eles têm que funcionar, senão não adianta também estar lá, não adianta só ficar colaborando, mas eles têm que colaborar. E daí quando você traz eles junto, eu sempre falo até hoje, né, para meus funcionários, eu não quero um problema, eu quero 2 soluções. A hora que você pede isso para uma pessoa, por mais simples que seja essa pessoa, ela vai parar para pensar. E a hora que ela para pensar, pode ser a coisa mais absurda, ela pensou. Agora, se ela só traz o problema, olha, Uda, eu tô com esse problema, meu copo é translúcido, eu preciso de um branco. E o que você vai fazer para ser branco? Vou pintar? O que eu vou fazer? Eu sempre falei isso. E eu vou ser sincera, eu já tive funcionário que falou, Reni, eu pensei a noite inteira, não achei uma solução, quanto mais 2. Mas pensou. Ou, às vezes ele falava, pensei nisso. Daí eu falo, daí você pensa, tem que ser o outro lado também, de como gestor, né? Falar, ó, isso dá certo por isso não dá certo por isso. Também tem que saber explicar e não falar simplesmente não. Tem que ser educativo, tem que ser exatamente. didático. Então, colaborador é o que você falou, eles são colaboradores, gente. E a gente, quando faz uma decisão dentro de um conselho, a gente não está decidindo para ficar bonito na foto com o presidente lá, o CEO, o presidente da empresa. A gente está decidindo porque a gente tem não sei quantas vidas dependendo daquele emprego. A gente nunca pode esquecer isso. Quando a gente pensa no ecossistema que depende daquela empresa, gente, é muito maior que a gente imagina. Quem já esteve lá com uma empresa não muito grande sabe o que é isso, né? É complicado, gente. Perfeito. Bom, gente, eu vou ter que ser o chato da história aqui, eu vou ter que caminhar para o final. Reni, suas considerações finais. Que recado você deixaria para os nossos colegas do Board Academy, do Board Club, para quem está nos assistindo? Olha, gente, acho que a primeira coisa é ser humilde, como eu falei. Nós temos que ser. A segunda é fazer network, mas fazer network com qualidade. Aprenda com o Newton, né? Não faça network, faça network com qualidade, brincadeira. Não, mas é com qualidade. É conhecer essa pessoa, ver se tem os mesmos valores. Eu acho que valores é tudo, sabe? Eu sempre falo, não adianta você só conhecer um monte de gente, um monte de cartão, um monte de gente no LinkedIn. É valores, tem que ter os mesmos valores. E principalmente, ter um mindset aberto. A gente tem que desaprender para aprender. Se a gente não estiver preparado para isso, esquece. Perfeito. Newton. Em primeiro lugar, muito bom estar aqui com você, Reni. Eu que agradeço. Certamente. A gente tem eu acredito que é a coisa mais valiosa, que é a amizade. Né? A gente assim não se conhece totalmente, mas pelo menos existe uma abertura, não com controle de horário, e nem desrespeitando quem usa esse método. Né? Mas assim, é essa questão da humanização, que deveria ser tão natural nossa, né? Mas que de uns tempos para cá, a maioria das pessoas esqueceu de olhar de um ser humano para outro ser humano. Então eu penso muito numa questão, a palavra vem sempre muito forte quando eu olho para uma outra pessoa, não importando a minha posição, é propósito. É fazer com que ela entenda a missão, a visão e os valores dela, a constituição pessoal dela. Porque se a empresa tem, a marca tem, porque ela não tem um propósito.
Eu sei que muitas vezes são perguntas difíceis. Talvez essa que você coloca como uma poderosa traz pelo menos 2 soluções. Uma já está difícil de pensar. E muitas vezes as pessoas não param pelo mundo que a gente vive frenético, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando elas param, respiram, né, que ainda é grátis, e elas olham e entendem que pessoas são nosso oxigênio, tudo é movido através de pessoas. Então, quanto melhor eu sou com pessoas, é por isso que eu respeito muito quando você fala do voluntariado, dedicado, de estar ali ajudando pessoas. Isso é muito sagrado, na minha opinião. Então, é dessa forma que eu enxergo um conselho mais humano, um conselho que realmente foque a empresa, coloque a empresa na direção correta, e os resultados vêm. Quando você trabalha em conjunto com as pessoas e está tudo harmonizado, é claro que você não consegue muitas vezes agradar todo mundo, mas pelo menos as pessoas sabem por que estão ali e a direção que estão tomando, seguindo a tua liderança e gestão, não tem como dar errado. É uma receita que muitas vezes o sucesso está ali, né, aguardando exatamente isso acontecer. Então eu me sinto honrado aqui estar nesse podcast com vocês. Reni, muito obrigado. Eu que agradeço. Você estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento, sua experiência, as suas dicas também. Tá? Então, você, caro colega, que está nos assistindo, se você gostou desse podcast, deixa um likezinho lá. E para os próximos episódios, deixa marcado lá, assinala lá a Board Academy, que você vai ter muito conteúdo, né, para complementar o seu conhecimento, seu repertório de conhecimento para atuar como conselheiro. Tá bom? A você, pela audiência, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Reni. Obrigado, Newton. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.